Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Neste vídeo nós vamos falar sobre a importância da educação para uma sociedade. É inegável que a formação educacional, o ensino, que prepara as pessoas para o trabalho, prepara as pessoas para uma formação cultural, que venham de alguma forma, de algum modo, contribuir para a evolução cultural de um país, para que um país possa ter mentes preparadas para o desenvolvimento econômico, para a tecnologia, para a ciência e contribuir de um modo geral para a sociedade. É inegável que o ensino, a educação formal é de suma importância. Mas nós temos que refletir sobre aquele tipo de jargão que é sempre lançado nas redes sociais, na mídia em geral, de que nós precisamos investir cada vez mais em educação, como se fosse só a educação formal, o ensino técnico, o ensino científico, que fosse capaz de modelar a sociedade. Muitas vezes, quando se usa o jargão de que é preciso educação para mudar a sociedade, é preciso educação para diminuir a pobreza, é preciso educação para consertar uma série de desigualdades e distorções que existem na sociedade, as pessoas reduzem tudo a uma causa, como se só o ensino fosse necessariamente o único motor ou o único fator que pudesse contribuir decisivamente, absolutamente, para mudanças sociais. E nós sabemos que mesmo que exista um nível elevado em alguns setores de educação, um nível de educação mais elevado em alguns setores, isso não necessariamente contribui para a formação de uma sociedade menos excludente. E nós sabemos que mesmo que o Estado invista maciçamente em educação, existem desvios, existem também ineficiências do ponto de vista político. Então não é apenas o investimento na educação, é como o investimento, o dinheiro direcionado para a educação vai ser melhor aplicado para obter resultados mais eficientes. Mas quanto, por exemplo, a questões ligadas à ética, à diminuição de desigualdades sociais, a minorar, por exemplo, aspectos que são gritantes e que causam repulsa, como, por exemplo, a violência, de um modo geral. E, claro, também um certo grau de incivilidade, ou não, um processo não civilizatório em todas as camadas, onde as pessoas não respeitam as regras, onde as pessoas não respeitam o que é a coisa pública. Então, a educação vai resolver essa questão? Aí é que nós trazemos à discussão um ponto importante. A educação por si só, ela não é suficiente. O ensino técnico, científico, não são suficientes para formar cidadãos conscientes do seu papel. Nós temos que trazer a discussão para o campo da ética. Sim, mas como é que se ensina a ética? Através do exemplo. E o que é ética do bem ou ética que seja uma ética da virtude, para que as pessoas possam respeitar a sociedade, o bem comum de um modo geral, e nós não vivamos numa sociedade que seja excludente, que seja uma sociedade violenta. Bom, culturalmente, historicamente, cada sociedade apresenta os seus valores. Então os valores, eles são extraídos a partir daquilo que nos causa maior prazer ou nos causa maior repulsa. E nos causam maior alegria ou nos causam maior sofrimento, usando só esses dois parâmetros binários, prazer, repulsa, alegria e sofrimento. Então, quando estamos diante de situação que nos causam repulsa, é importante que se evite esse tipo de prática. Quando estamos diante de situação que nos causam tristeza a nós mesmos e a outrem, nós temos que evitar esse tipo de prática. E isso deve ser ensinado. Então, claro que nós temos que recorrer àquele imperativo de que haja de tal forma que sua conduta seja como uma regra universal e que essa conduta não sirva para prejudicar a quem quer que seja. Então aí já é, na verdade, um parâmetro ético importante. E como se ensina isso? Teoricamente, pode-se descrever apenas. Mas o maior ensino da ética, que vem de ethos, do grego, que significa ação, que tem a ver com costume, com hábito, só a prática. E nós temos parâmetros nesse sentido. E claro também o que é que está próximo à ética, enquanto uma prática social que pode de alguma forma, entre aspas, corrigir o ser humano
e que ele não dependa apenas da educação formal e prescinda de uma ética. É justamente o quê? Uma crença ou uma fé religiosa, ou a religiosidade. O entendimento, como dizem alguns teóricos, filósofos, teólogos e sociólogos também, nós somos seres duais. Nós somos seres biológicos, nós somos seres sociais, mas nós somos seres anímicos também. Nós temos algo que toca a nós mesmos, que nós temos que refletir sobre a nossa existência, não apenas do ponto de vista material. Então, eu queria finalizar esse vídeo e afirmar para vocês que não é a educação formal em si, o ensino técnico científico que vai formar pessoas melhores para a sociedade. Observem os exemplos da história, em que muitas pessoas inteligentes, muitos cientistas contribuíram para guerras, contribuíram para a mortandade de milhões e milhões de pessoas. Veja o caso, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, dos cientistas alemães que estavam empenhados em destruir judeus. Então, não é a inteligência desenvolvida ou aprimorada a partir de um conhecimento científico e técnico que vai formar as pessoas melhores para a sociedade. Por isso que não é bom ficar alardeando o tempo todo que os melhores resultados para a melhor sociedade do Brasil só serão obtidos se houver investimento em educação. Investimento que seja responsável vamos dizer assim, pelo desenvolvimento civilizatório das pessoas. Não necessariamente. Devemos ter investimento eficiente em educação, mas devemos voltar os nossos olhos para a ética e para a religiosidade das pessoas. Isso é importante, essa é a nossa reflexão. Um abraço a todos.